Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o seu professor, o professor Alisson. Hoje para a gente trabalhar com uma coisa muito interessante, que é o quê? O pensamento evolucionista. Então vem comigo, porque hoje a gente vai trabalhar alguns mínimos detalhes dos defensores aí de todas as teorias. Olha só, começando então pelo nosso querido Jean-Baptiste Lamarck, desenvolvedor e criador da teoria do lamarckismo, né? E cara, dentro das ideias de Lamarck teve muitas coisas interessantes, as quais ele trabalhou, certo? E Lamarck, uma primeira ideia que Lamarck teve a respeito da adaptação, né? Que indivíduos em harmonia com o meio têm melhores condições de sobreviver e é fruto de transformações graduais. Isso não é de Lamarck, mas é o conceito de adaptação. Então eu vou ter que o quê? Que indivíduos que, em harmonia com o meio têm melhores condições de sobreviver e é fruto de transformações graduais. Então, essa é a ideia de adaptação que esses indivíduos desenvolveriam. Então, o que eu tenho que raciocinar aqui? Que os indivíduos, Lamarck acreditava que eles sofriam transformações graduais do meio. Então, vamos ao primeiro passo, que é a lei do uso e a lei do desuso. A lei do uso e desuso é bem importante. Olha só, a lei do uso e desuso foi uma das coisas as quais Lamarck defendeu, e Lamarck defendeu isso, e ele acreditava nisso. Daí agora você pode pensar assim, nossa, Alisson, como Lamarck era idiota, Lamarck não sabia de nada. Cara, Lamarck foi um cara que pensou fora da caixa no tempo dele. E acredite, Darwin usou, e eles foram contemporâneos, e Darwin usa as ideias de Lamarck aí para conseguir produzir conhecimento também. Então, a primeira coisa, ninguém formulava nada, Lamarck foi lá e pensou, ó, eu acredito que as características, elas vão ser nessa medida proporcionadas. Por exemplo, a lei do uso e desuso. Quando o indivíduo tem uma estrutura a qual ele usa demais, essa característica vai fazer com que esse órgão se desenvolva mais e seja transmitido para os seus descendentes. Algo muito bizarro, se você for analisar. Imagine que, se você vai para academia ficar bombadão, igual o Baia, por exemplo, né, que você tem aula direto, daí tu vai lá, fica bombadão, e o teu filho já vai nascer parrudinho? Sim ou não? Não, né? Imagine outra ideia, que você foi lá, tomou uma facada no seu braço e perdeu o toco do braço. Ficou lá com o toco, ficou só com o toco do braço. Seu filho vai nascer só com o toco do braço porque você... Não! Por quê? Porque essas são alterações realizadas nas nossas células chamadas de células somáticas. Então, essa ideia era a ideia de Lamarck, certo? O que você precisa saber? O que tem a ver para as questões, né? O que tem a ver com a ideia de Lamarck? O que tem a ver com a ideia do Darwin? O que tem a ver com a ideia do neodarwinismo? Todas essas coisas para as questões é o que tu tem que saber diferenciar. Hoje se estuda Lamarck com outros olhos, através de uma parte que a gente ainda vai falar sobre epigenética, qual o meio sim pode fazer algumas alterações, mas essas alterações não são... eles não tinham noção de como essas alterações aconteceriam aqui no caso de Lamarck, né? Então, usa o órgão, ele se desenvolve. E a ideia contrária também, não usa, esse órgão vai atrofiando e vai sendo transmitido aí para as próximas gerações. Você deve estar pensando assim, tá, Alisson, mas não é assim? Não, né? A gente vai ver como que isso acontece. Então, o erro dele foi não entender o que eram as células germinativas e somáticas. A gente sabe que essas alterações elas são transmitidas para as próximas gerações, que é a lei da transmissão de caracteres adquiridos, tá? O organismo adquiriria novos caracteres e transmitia aos descendentes. Então, essas novas características que você tem aqui, qual que é a viagem dele? É que isso daqui, galera, só vai poder ser em células germinativas. Ele não sabia essa ideia de germinativa e somática. Ele acreditava lá no pescoço das girafas. Então, a gente vai lembrar da nossa querida girafa linda olhando... Oi? Cara, fiquei abalado aí. Olha só, então o pescoço da girafa, o que ele acreditava? Que existiam girafas de pescoço pequeno. As árvores e o extrato arbóreo começou a ficar mais alto. Essas girafas precisavam comer. Se elas precisavam comer, o que Lamarck dizia? Que elas iam
esticando o pescocinho, esticando e hipertrofiando. Elas se reproduziam e transmitiam essas características para os próximos descendentes, que iam nascendo com o pescoço maior, até que chegavam ao pescoço do tamanho que tem hoje. Essa era a ideia de Lamarck. Mas, Alisson, não é assim? Não, né? A gente vai entender já já de quando nós falarmos de Darwin. Então, galera, Lamarck, ele não foi um cara, tipo, é um retardado, ele é um maluco. Não, cara, Darwin foi um cara maravilhoso e pensou em coisas que ninguém pensava. Então, cara, ele raciocinou, formulou e deu a entender. Então, quando lá na questão do vestibular, que é para isso que você está assistindo tudo isso daqui, falar de lei de uso e desuso e transmissão de caracteres adquiridos é de Lamarck, não marca Darwin, hein? Quando falar de uso e desuso e transmissão de caracteres adquiridos, eu estou falando de Jean-Baptiste Lamarck. Seguindo então para o darwinismo. O darwinismo foi proposto então por um cara muito bom e que escreveu um livro fabuloso que eu recomendo a sua leitura aí. Se você tiver com tempo livre, obviamente, pega e dá uma lidinha na Origem das Espécies, que vai te elucidar muito sobre seleção natural e outros fatores. Darwin, cara, foi um cara muito especial, com uma extrema inteligência e que fez uma viagem ao redor do mundo, tá? Entre 1831 e 1836, lá no seu navio HSM Beagle, certo? Então, esse cara aqui, ele fez muito tudo por conta, tá? Ele ali com 22 anos, ele já era naturalista, ele pesquisava as coisas. E ele viajou por muitos lugares, até que um dos lugares o qual Darwin chegou e viu fabulosas alterações na natureza foi a ilha de Galápagos. Quando ele chega a Galápagos, ele diz, uau, que loucura é essa daqui? Então, imagina que Darwin, ele faz todas essas viagens, vai fazendo as suas anotações, mas óbvio, né? Muita coisa acabava sendo diluída ao longo do tempo, porque a igreja ainda dominava e dizia para ele, não, isso aqui é coisa de Deus, não é coisa da evolução, isso não existe, você está falando... Mas Darwin contribuiu muito. Hoje, essa discussão entre igreja e ciência, ela está muito diluída também, ela pouco existe, só para alguns fatores, assim, mas... Cara, uma coisa já consegue completar a outra, né? Então não tem como haver essa negação absurda, porque algumas coisas são comprovadas cientificamente. E quando ele chega a Galápagos, ele tem lá tentilhões, tá? Uma das ideias, uma das teorias as quais Darwin ele se baseia é na ideia dos tentilhões, né? Então Darwin chega à conclusão que o que acontece? Um processo de seleção natural. Galápagos é muito curioso, tá? Por causa de correntes marítimas que tem lá, então impede com que haja fluxo de indivíduos entre as pequenas ilhas que existem lá, os arquipélagos que existem lá em Galápagos. Então o que acontece, tá? O bico dos tentilhões foi uma das coisas que ele constatou. Ele chega lá e vê que em alguns lugares existem tentilhões que têm o bico mais curto. E esses tentilhões com o bico mais curto, eles estavam super adaptados ao ambiente e ele vai a um outro lugar, porque em uma determinada época houve colonização humana e levaram muitas cabras para dentro de Galápagos. E essas cabras, elas se alimentavam das coisas lá e acabavam detonando todas as sementes ou as coisas as quais os tentilhões com bico pequeno conseguiam se alimentar. E sobravam alguns cactos, tá? Que tinha como chegar lá e pegar o frutinho, pegar a florzinha para se alimentar, a sementinha, porém, contudo, entretanto, tinha que ter esse bico longo. Se fosse a ideia de Lamarck, Lamarck dizia que eles iam forçando o bico, até que o bico crescia, o bico ficava grandão e ele conseguiria comer a coisa entre os espinhos. Mas essa não foi a constatação de Darwin. Darwin chega a uma ideia de seleção natural que é muito importante. Eu vou voltar nessa imagem para você entender. Então, esses caras com bicos mais curtos e esses caras com bicos mais longos. O que acontece? Existia uma infinidade de animais e esses animais se reproduziam. E até que surge um cara que tem o bico
mais largo, mais comprido e que consegue se alimentar dos cactos. O que é que ele chega à conclusão? Que o ambiente selecionou a característica de quem tem o bico mais longo positivamente um daqueles arquipélagos. Por quê? Porque, cara, a ação antrópica de colocar as cabras naquele determinado ambiente prejudica aqueles indivíduos que não têm mais acesso a tanto alimento. Porém, esses caras que surgiram com uma adaptação ali completamente diferente, então eles tinham uma adaptação completamente diferente, aquilo foi selecionado positivamente pelo ambiente. E você sabe que nesses animais, quem se alimenta melhor vai atrair mais a atenção das fêmeas, por exemplo. Então, cara, esses pássaros, eles acabam então chamando mais a atenção das fêmeas, porque se alimentavam melhor, tinham acesso à comida. E o sucesso reprodutivo deles faz com que ele se prolifere. Não é porque o pico cresceu. Então vamos voltar na história da girafa. A girafa não é que cresceram o pescoço da girafa. É que existiam girafas de pescoço grande e pescoço pequeno. As de pescoço pequeno não tinham tanto acesso ao alimento quanto as de pescoço grande. Logo, o que acontecia então? As girafas de pescoço grande tinham mais probabilidade de se reproduzir e transmitir as características as quais estavam no seu genoma. E assim manter a característica da espécie de ter o pescoço longo. Certo? Então, foi isso que Lamarck não captou, mas Darwin captou e formulou a ideia da seleção natural, que os seres vivos sofrem constantemente modificações ocasionais. Essas modificações ocasionais hoje você conhece, porque você já estudou o neodarwinismo, que o Wallace e outros indivíduos posteriores a Darwin vieram a pensar, que eles falavam que o quê? Que mutações ocorriam ao acaso, e essas mutações eram modificações as quais esse cara falava. Ele chamava de modificação ocasional, hoje você chama de mutação, certo? De acordo com o ambiente, essas modificações podem ser favoráveis ou desfavoráveis, então entenda, não é porque eu tenho uma determinada característica que essa característica vai ser desfavorável. Toda a minha espécie vem com um tipo de adaptação. Eu venho com uma adaptação diferente no meu corpo, que todo mundo diz, é diferente. Ela pode ser positiva ou negativa. Então, as mutações, elas são ao acaso e elas vão ocorrendo, certo? Então, seleção natural trabalha com essa ideia. Lembre, não é o mais forte, é o mais adaptado. E a adaptação não é força, a adaptação depende do ambiente no qual você está instalado. O que requer mais é agilidade e não força. Depende do ambiente que tu tá, precisa mais de força do que de agilidade para você poder sobreviver. Então a seleção natural é o quê? É de fato o ambiente selecionando os indivíduos que estão ali de acordo com suas características. Aqueles que adquiriram características favoráveis têm melhor chance de sobrevivência à competição, certo? Vamos a um exemplo clássico. Imagine que se para você sobreviver você precisasse correr 42 quilômetros. Seria melhor para você aguentar esses 42 quilômetros. Quem chegasse primeiro vai ser o cara mais parrudinho ou o cara mais magrinho? Geralmente o mais magrinho, mais preparado. Então, mas eu posso ter uma outra situação com o ambiente. Vai viver quem ganhar uma queda de braço. E quem que vai ganhar? Será o mais parrudinho, o mais magrinho? O cara que tiver mais força, que geralmente é o mais parrudinho. Então, cara, essa é a ideia, tá? Que você tem que entender. Aqueles que adquiriram características desfavoráveis têm a tendência de não sobreviver à competição, não vão se... competição pode ser por alimento, por fêmeas, por várias coisas, não vão se reproduzir e os genes deles param de ser transmitidos às próximas gerações. Não quer dizer que esse gene não venha voltar em um outro tempo e o ambiente selecione ele favoravelmente. É essa a correlação que você deve fazer. Então, a única coisa que Darwin não sabia era explicar a causa dessas modificações. Ele não conhecia crossing over, ele não saberia o que era uma mutação. Todas essas estruturas, Darwin, ele não sabia o que era. Mas, então, veio posterior a ele uma outra teoria. Então, Alisson, tu consegue aqui denominar para mim
quais as diferenças, o que eles acreditavam, Darwin e Lamarck, sim, né? Lamarck acreditava então na lei do uso e desuso e Darwin na seleção natural. Lamarck dizia então que o indivíduo, quanto mais usava determinada estrutura, maior ela ficava, mais hipertrofiada. E Darwin dizia que o ambiente selecionava os indivíduos com as suas adaptações. Tinha girafa com o pescoço pequeno e a grande, como só tinha comida para as de pescoço grande, o que é que elas tinham que fazer? O que é que elas iam fazer? Iam comer, as de pescoço pequeno iam comer menos e não iam ter preferência por reprodução e acabar não se desenvolvendo, certo? Lei dos caracteres adquiridos, e Darwin sobrevivem os mais adaptados, era isso que ele acreditava, os mais adaptados sobreviveriam. Lamarck acreditava que o meio determinava a evolução e Darwin dizia que o meio selecionava características pré-existentes, então, através da seleção natural. Galera, algo bem interessante para você relacionar. E aqui, então, as mais diferenças para você olhar aí. Darwin, então, dizia que essas duas que tinham um pescoço menor, imagina então aqui a copa das árvores, eu tinha aqui em cima a copa das árvores e aqui as girafas. Girafas com pescoço grande e duas girafas com pescoço pequeno. As girafas com pescoço pequeno, elas morriam, certo? E as de pescoço grande não, porque conseguiam se alimentar. Perfeito? Aqui Lamarck acreditava o quê? Lamarck dizia que essas duas que tinham um pescoço pequeno, o que elas faziam? Iam alongando, usavam muito e hipertrofiava, alongava esse pescoço para que elas pudessem comer. Então, essa é a diferença entre os dois. Lamarck estava completamente errado? Calma. Darwin estava completamente certo? Calma. O que você tem que saber? Não é o que está certo ou o que está errado. Você tem que entender a ideia do pensamento de cada um, porque é isso que a questão vai te perguntar. Então, saiba o que cada um pensa. Óbvio, compare, que é isso que eu estou fazendo na aula. E aí, galera, surge, tá, a chamada teoria evolutiva ou neodarwinismo, que é chamada de teoria sintética da evolução. Aqui surgem novas modificações e isso surge, obviamente, depois das ideias de Darwin. Darwin pensou em muita coisa, mas muita coisa Darwin não sabia explicar. E morreu sem saber explicar essas coisas. Mas ele foi maravilhoso. O que acontece então? De Vries surge ali em 1848, pega os estudos de Darwin de seleção natural e aplica esses estudos com genética. Então eu tenho aí novas coisas. Para você entender, surge no neodarwinismo a ideia então de você ter segunda lei de Mendel e mutações e crossing over associado a tudo isso. Então, o que ele faz? Ele estudou a ontéria lamarckiana vegetal, a alta capacidade de originar formas novas e variações bruscas e hereditárias causadas por modificações no patrimônio genético, chamado de mutação. Aqui vem o grande diferencial. Galera, se uma questão estiver citando o seguinte: mutação e Darwin. Não, Darwin não sabia a origem disso. Quem vem estudar isso é o neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução, certo? Então, a origem fundamental das variações genéticas são as mutações. Então, no neodarwinismo, surge a ideia do quê? Que as mutações, elas transformavam os indivíduos, e as mutações eram ao acaso. E nascia um indivíduo com nariz grande e outro com nariz pequeno. Só que o cara que tem o nariz grande, vamos dizer, tá? Ele consegue respirar melhor. Então, qual que é a tendência? Que esse cara produza mais energia, consiga se reproduzir mais, consiga passar esses genes para frente. Só que essas mutações são ao acaso. Elas podem ser positivas ou negativas. E depende do ambiente que o cara tá. Se for um ambiente que essa determinada característica seja positiva, segue o baile, certo? E aí, galera, nós vamos então compreender essa variabilidade genética. Como que a gente vai entender isso? O que é a variabilidade genética? Você deve lembrar lá em zoologia que quando a gente fala de reprodução sexuada e assexuada, a gente diz que a variabilidade genética
nos indivíduos que se reproduzem de maneira sexuada é maior que a variabilidade genética daqueles indivíduos que se reproduzem de forma assexuada. Mas por que, Alisson? Porque os indivíduos que se reproduzem de forma sexuada é o seguinte: os indivíduos que se reproduzem de forma sexuada, eles cruzam gametas. Eles pegam características de um óvulo e de um espermatozoide e misturam essas características. A reprodução assexuada já não. O que acontece? Eu gero uma célula e essa célula é idêntica àquela célula. Então, a variação genética é muito pequena. Só que hoje, para nós, é muito simples falar de variação genética, porque eu olho para isso aqui. Mutações, então, são modificações aleatórias no meu material genético. As mutações, elas vão causar variabilidade genética. E a recombinação gênica é uma outra parada que ajuda para essa variabilidade genética, que é o quê? Mistura de material genético por meio de crossing over e segregação independente. Então, o que é isso? Prófase 1 da meiose 1, aonde eu vou ter o crossing over, que se caracteriza pela troca das minhas cromátides irmãs. Então eu vou ter a troca das minhas cromátides irmãs e eu vou ter então a variabilidade genética. Tanto que uma família muito grande, de 25 irmãos, vamos dizer assim, que hoje você olha para mim e diz, não tem como ter 25 irmãos. Não mesmo, eu tenho um filho só e vou ficar nesse provavelmente. Mas antigamente a galera trabalhava na roça e dele irmão. O que acontece? O primeiro filho pode nascer muito diferente do último, como pode nascer muito parecido. Porque os gametas dos pais podem ter sofrido uma variação muito pequena entre eles, entre aquele primeiro e o último. Por isso que isso pode acontecer. Mas ambas essas histórias que eu estou contando aqui para vocês, elas ocorrem ao acaso. Então, não há maneiras Há maneira, assim, hoje, obviamente, de manipulação, mas você vai entender que isso aqui é ao acaso, certo? Então, vai ser a variabilidade genética. E para você entender isso de maneira mais clara, eu trago aqui como seria a seleção natural com Darwin e sem Darwin. Imagine que essa parte aqui de cima não existe, perfeito? E você só tenha essa da linha reta aqui. O que era o princípio de Darwin? Darwin acreditava no seguinte: indivíduos dentro da espécie, todos iguais. Surgiam indivíduos com variação, indivíduos diferentes. Essas variações eram selecionadas pelo ambiente, seleção natural. Os indivíduos mais adaptados sobreviviam e se reproduziam. Mas tu pode ver que os mais adaptados aqui na ideia eram os azuis. Isso aqui é azul, é roxo, produção? Produção, azul ou roxo? Azul? Roxo? Eu não sei, roxo, olha aí, roxo. Purple. Então, os roxinhos aqui sobreviveriam mais, mas pode ver, ó. Os outros continuam aparecendo na outra geração. O que muda na ideia do neodarwinismo? O neodarwinismo, ele acrescenta que essas variações, elas têm um porquê. Que essa variabilidade genética que surge aqui, ela surge do quê? De mecanismos genéticos, que são mutações, que são alterações no meu material genético. Você vai aprender mais à frente que mutações elas podem ser gênicas ou genotípicas, tá? Elas podem alterar só uma base nitrogenada e alterar toda uma informação. Pode adicionar, deletar, trocar. E eu posso ter troca de genes de translocação, de partes de cromossomos. Então eu posso ter muitas alterações que podem levar a uma recombinação gênica. E essa recombinação gênica aí no neodarwinismo, depois de Darwin, ela é explicada através do quê? Através da genética, de mutações e recombinação gênica. Daí ele tem a ideia que essa variabilidade genética surge daqui. E essa variabilidade vai gerar indivíduos diferentes. Certo, galera? Então, eu quero que tu observe comigo alguns fatores importantes comparativos, tá? Lamarckismo, lei do uso e desuso. Darwinismo, seleção natural. Neodarwinismo, seleção natural com mutação, recombinação gênica.
não coloca na questão que Darwin e mutação, porque isso vem depois dele. Então, galera, nas próximas aulas, a gente vai conseguir entender quais são os processos de seleção natural, tá? Quais são os processos de seleção natural que devem ser analisadas. Lembra, Darwin, Lamarck, Darwin e o neodarwinismo. São as três bases do pensamento evolucionista que a gente deve levar em conta. Massa? Ficamos por aqui, um beijo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.